a todos e a todas. Iremos dar início ao quinto painel da Sala 2, onde abordaremos o tema Advocacia Desportiva, Contratos Desportivos, Regulamento de Intermediários, Relação de Clubes e Terceiros. Com a participação dos advogados, palestrantes Milton Jordão, Rafael Pitombo, Otávio Alexandre Freire e Juliana Camões. Meu nome é Milena Brito Arcanjo, eu sou advogada, sou diretora administrativa do Clube dos Advogados da Bahia, jogadora e capitã do time de futebol society Oxente Futebol Clube. Para dar início ao nosso painel, chamarei o Dr. Milton Jordão, que é advogado, diretor tesoureiro da CAAB, árbitro especializado em Direito Desportivo da CBMA, Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem, membro da CNRD-FBF, Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Confederação Brasileira de Futebol, presidente do STJD do Judô. Teremos 25 minutos para cada palestrante, onde nada mais, nada menos, terei minha plaquinha, como sempre, para cada um. Então, Milton Jordão abordará o tema Resolução de Conflitos no âmbito do futebol. Com você a palavra, Dr. Milton Jordão. Perdão, querida Milena, boa tarde, acho que agora todos me escutam. É uma alegria para mim participar do Congresso da Jovem Advocacia. Eu que um dia já fui um jovem advogado, partilhei das dores e também dos amores de ser um jovem advogado, sempre muito gostoso a gente estar no convívio, Eu tive a oportunidade de lecionar por 15 anos na graduação e conviver muito sempre, constantemente com a juventude, ser contaminado por sua alegria e por sua esperança contínua. É muito gostoso atender esse convite, Agradeço muitíssimo ao meu querido amigo Hermes Hilarião, que foi porta-voz desse convite do OAB para mim, a Sarinha, grande presidente da Jovem Advocacia, e está no painel hoje aqui, ladeado por queridos amigos como Juliana, Rafael, Otávio, e sendo moderado por você, Milena. E para a gente tratar de um tema que, para mim, tem sido um tema que nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante. Eu que sou oriundo por formação da advocacia criminal, tenho uma trajetória aqui no Estado e também em outros foros da advocacia criminal, desde que ingressei na ordem lá para 2002, 2003, e hoje, de alguns anos, eu venho trabalhando muito esse tema da advocacia desportiva. Em especial, trago um debate que, para mim, me parece muito interessante, para além até da própria advocacia desportiva, Milena, que é a discutir outras formas de resolução de litígio, Nós estamos aqui com três grandes advogados que certamente militam no fórum que a gente vai discutir, que é a arbitragem, em especial no âmbito do futebol, mais recentemente a Comissão Nacional de Resolução de Disputas, que eu tenho a alegria de figurar como um dos árbitros ali indicados pelos clubes para poder dirimir questões e temas que são trazidos. O primeiro ponto, eu até não quero frustrar aos que nos assistem e também alegrar a outros, que não pretendo gastar, Milena, esses 25 minutos, Eu vou me conter e me ater a um tempo um pouco menor, até para facilitar e viabilizar mais o debate, que me parece bem interessante. A grande questão é que a gente pode tratar no âmbito do esporte e no âmbito da junção do direito com o esporte, aí muita gente talvez não perceba, mas o direito ele tem uma relação íntima e muito próxima com o esporte, porque o esporte não vive sem o direito, Quando a gente pensa em modalidades de alto rendimento, regras, o que são as regras se não
normas jurídicas criadas no âmbito de determinada modalidade esportiva. Então, é inegável da relação que existe entre o esporte e o direito. E nessa evolução própria do esporte, que começa com uma atividade física, com uma coisa lúdica, e se descobre mais adiante como uma atividade de caráter econômico, basta a gente ver as grandes ligas, não só do futebol, mas também como do beisebol, como do basquete, como do vôlei, que giram ali ao longo dos seus campeonatos, cifras altíssimas. A gente percebe a necessidade de ter uma regulação jurídica, de conferir a todos os players do mercado uma garantia, uma segurança jurídica para o investimento, para o aporte, para a chegada de capital no âmbito dessas modalidades. E uma questão que sempre chamou a atenção é exatamente como é que a gente vai tratar as questões referentes aos litígios, aos conflitos que possam advir naturalmente de um certame, de um campeonato, ou de uma relação entre um atleta e um intermediário, ou a relação de um atleta e um clube. Como lidar com isso? Via de regra, nós temos, e aí todos majoritariamente aqui que nos escutam percebem que nós integramos, aqui, especialmente no Brasil, uma ideia de que a justiça ela tem uma natureza estatal, né? Então, a gente sempre pensa que o dizer o direito, dizer a justiça tem que provir de uma sentença, tem que vir de um acórdão oriundo de um tribunal ou de uma vara do Poder Judiciário, ou seja, a gente sempre imagina que a resolução de um conflito ele encontre o melhor resultado em um órgão estatal. E aí a dinâmica esportiva nos traz uma percepção bastante diferente. E nós temos acompanhado, isso aí é muito interessante, Milena, se perceber que nós temos acompanhado uma mudança muito grande, né? O que acontece no âmbito esportivo? Só se a gente fosse fazer assim, um resgate histórico muito rápido para meus queridos amigos e minhas amigas que nos acompanham agora aí no nosso canal de contato, o YouTube, enfim, onde quer que seja que o nosso congresso seja transmitido. A gente teve, por exemplo, que em 1985, o antigo presidente do COI, o Samaranch, ele entendeu que precisava criar um meio de resolução de conflitos. Por quê? Existiam conflitos entre atletas e federações, entre federações e clubes de nacionalidades diversas que não encontravam espaço. Onde é que eu ia dirimir? No país onde se realiza uma competição, no país de origem da federação. Então, todas essas questões foram se acumulando e cada estado dando, às vezes, uma resolução diferente ou desalinhada com os propósitos fundamentais que regem o mundo esportivo. E quando se tem a ideia de criar, em 1985, um tribunal para dirimir essas questões, que é o chamado TAS ou CAS, Tribunal Arbitral do Esporte ou Corte Arbitral do Esporte. Qual foi o objetivo dessa corte, né? Qual foi o objetivo do esporte se assemelhar, se aproximar, melhor dizendo, da arbitragem, que é um instituto conhecido no Brasil. Nós temos aqui a arbitragem já assim, muito difundida, sobretudo no meio empresarial, diga-se de passagem, né? Se a gente for olhar, por exemplo, o Poder Judiciário de São Paulo, existem varas específicas para tratar das questões referentes à arbitragem, né? Então, lá no distante 1985, se concebeu a ideia do TAS, que foi um órgão arbitral, um tribunal arbitral, cujo objetivo seria de apreciar as demandas oriundas do esporte, seja de natureza associativa, seja de natureza disciplinar, seja de natureza até mesmo comercial, desde que previsto nos estatutos das entidades esportivas, o TAS teria competência para dirimir essas questões. E esse TAS, esse órgão, foi ganhando força, musculatura
e foi conquistando cada vez mais o mundo esportivo ao ponto de se entender que, para a melhor resolução dos conflitos no âmbito do esporte, não poderíamos recorrer aos tribunais ordinários. E por que isso? E aí, muitos de nós, advogados, temos uma natureza, menina, combativa, e não devemos deixar de ser combativos. Todavia, melhor dizendo, às vezes nós temos a natureza do litígio, né? Nós temos a natureza de buscar constantemente o enfrentamento e buscar nos socorrermos no poder judiciário. E nem sempre o poder judiciário dá aquela resposta que a gente pretende no tempo adequado, sobretudo no tempo adequado. E aí, de onde é que vem a busca do esporte pela arbitragem, da resolução dos seus conflitos pela arbitragem? Ora, no âmbito do direito desportivo, nós temos um princípio chamado do pro competitione. O que é o princípio pro competitione? O princípio pro competitione é aquele em que você deve dar respostas, a competição não deve parar. Você deve dar respostas com uma velocidade que a competição não sofra um prejuízo. Isso é muito importante, Milena, no âmbito do esporte, porque ele não quebra a ideia da fluidez do esporte, a velocidade, o dinamismo. E esse é um ponto que quem milita no âmbito do direito desportivo aprende e compreende que as coisas no âmbito do esporte necessitam de um direito que seja versátil, de um direito que seja ágil, mas não significa dizer que é um direito que fira os valores e princípios secularizados no Estado democrático de direito. E aqui é o ponto que eu quero chamar a atenção de todos vocês, que o direito desportivo ele está submetido à ideia das normas constitucionais. Você diz a ideia das normas constitucionais. Porque no âmbito do direito desportivo, sobretudo porque nós vivemos num sistema desportivo que ele é internacional, um sistema internacional privado, ou seja, submetido a uma proposta de um transconstitucionalismo em que nós devemos seguir normas, valores e critérios que são comuns ao Estado democrático de direito. Ou seja, a forma de resolução de conflitos no âmbito do esporte não é uma forma que ela é regida pelo interesse da entidade que comanda o esporte, uma federação ou confederação. Não é uma forma regida por interesses de clubes, mas sim são critérios, valores que são submetidos ao Estado democrático de direito. E a arbitragem nada mais significa, melhor dizendo, amigos, do que uma resolução do particular entre o outro particular, submetendo a critérios e a valores e a normas que coadunem-se com a ampla defesa, o contraditório, o due process of law. Em outras palavras, o que nós, no âmbito do esporte, o que nós, no âmbito do direito desportivo, não podemos abrir mão nunca de ter esses valores que nós tanto primamos, tanto respeitamos e defendemos no âmbito da advocacia e no âmbito como cidadãos, como são as nossas garantias. Então, o procedimento de arbitragem que se define a discutir uma matéria jusdesportiva, ele passará pelo crivo da ampla defesa, ele passará pelo due process of law, ele passará por todos esses valores e todas essas normas que são inerentes ao Estado democrático de direito. Esse é um ponto, minha querida Milena e querido Rafael, Juliana e Otávio, que a mim parece que é fundamental para a nossa compreensão. Por que é fundamental para a nossa compreensão isso que falo com vocês? Porque nós não podemos definir ou sustentar uma forma de resolução de conflitos que suprima valores que sejam
fundamentais a qualquer dos cidadãos, que estejam no Brasil, na França, nos Estados Unidos, onde quer que seja. É muito interessante que a gente perceba que o esporte não está desconectado. Nós não vivemos numa bolha. Ele está no âmbito da sociedade e, dentro dessa sociedade, ele naturalmente está submetido aos valores e aos critérios que são critérios reitores do Estado, repito, do Estado Democrático de Direito. Aqui no Brasil, e aí chegando um pouco mais para o âmbito do futebol, matéria que eu milito de alguns anos para cá, e desde a CNRD, que fui escolhido como árbitro no ano passado, você tem uma comissão em que as partes elegem um foro, as partes anuem com a cláusula arbitral, né, e elas submetem aqueles árbitros à decisão das matérias que, porventura, não venham a existir, dos conflitos que venham a existir. Qual é o ganho disso daí? Essa talvez seja uma grande pergunta. O ganho é na celeridade, o ganho é na especialidade. Pense aí, Milena, você vai levar uma matéria para um juiz de direito que estuda diversos outros ramos e acha que o futebol é um esporte, é um diletantismo. Esse magistrado talvez não entenda o alcance, talvez esse magistrado não entenda ou leve um tempo para entender, vai ser um processo dos 10 mil que ele tem a responder. No entanto, quando você tem o modelo da arbitragem definido, o modelo arbitral, ele permite que profissionais que se prepararam e estudaram aquela matéria possam decidir de forma mais justa e de forma mais própria, mais próxima do que é o contexto que se vive. Esse é um ponto em que a arbitragem, ela, para mim, se sobressai no âmbito desportivo, né? Recentemente tive uma experiência, né, muito rica. Eu sou presidente do STJD do judô. E uma das hipóteses previstas no Estatuto da Confederação Brasileira é que esse tribunal tenha natureza arbitral para questões associativistas, para questões eleitorais. Por exemplo, eleição das federações estaduais ou eleição da confederação. Curiosamente, teve uma disputa e nós fomos instados por 2 vezes a atuar nesses termos. Então, perceba, e é bem curioso, porque a arbitragem é um particular fazendo justiça, e muita gente pode dizer assim, mas a justiça não vem do Estado. Não, gente, a justiça não vem do Estado. O conceito de justiça, ele é supraestatal, esqueçam o Estado, o conceito de justiça, ele pode ser... Quantas vezes o Estado promove injustiças absurdas, inúmeras? E por que nós devemos sempre nos ater ou nos submetermos à hipótese de que a justiça ela sempre deverá ser de natureza estatal? Esse é um ponto, e aí eu acho que é muito interessante, como tanto o meio empresarial, que já admitiu a arbitragem em grandes espectros, e também no âmbito esportivo. Então, a gente precisa combinar a agilidade, a gente precisa combinar a velocidade, o dinamismo que o esporte reclama, com uma resolução que ela seja específica, que ela atenda aos critérios naturalmente aos critérios de conhecimento da própria matéria, como eu falei, repito, ao grau de especificidade, né, de cada modalidade, de cada mercado. A gente precisa de um órgão que possa dialogar com o mercado. A gente precisa de um órgão que possa naturalmente ter um contato menos distante, como você tem com o Poder Judiciário. Então, o que se apresenta para a gente, se você me perguntasse assim, poxa, Jordão, e o que a gente espera do futuro? Quer dizer, a gente abre mão da justiça? Não necessariamente. Algumas matérias haverão de ser levadas ao crivo do Poder Judiciário. Mas, no entanto, quando a gente olha
eu podia até fazer assim, um recortezinho minúsculo, Melina. Olhe como é a resolução da justiça desportiva, olhe com a velocidade, e necessariamente não quer dizer que as matérias que são ela levadas são matérias simples. Às vezes nós temos matérias de natureza complexa. Mas olhe o grau e olhe a velocidade com que as coisas se processam. Olhe como isso se dá. Então, esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, que o esporte fez uma opção pela arbitragem e em caráter internacional, quando você vê as grandes federações, todas elas elegendo o TAS, que eu falei que é o Tribunal Arbitral do Esporte, como órgão de resolução máxima dos seus litígios, e quando a gente percebe que nos países tem sido concebido, tem sido criados alguns órgãos arbitrais com essa finalidade, qual é a busca? É a celeridade, é a melhor resposta à demanda, porque muitas vezes os tribunais ordinários não conseguem dar essa resposta, Melina. Então, esta opção que faz o esporte, que faz o futebol, por exemplo, por essa hipótese, é exatamente uma situação que me parece que mostra um caminho, que descortina uma jornada que vai trilhar por um melhor provimento, mais rápido provimento da solução do litígio. Enfim, seria essa, querida Milena, a minha contribuição modesta, humilde aqui para a nossa querida OAB Jovem. Eu fico mais uma vez lisonjeado, reitero os meus agradecimentos a Hermes, a Sarinha, ao meu queridíssimo Fabrício Castro, por participar, uma vez que eu sou extremamente honrado em participar desse encontro, e fico aqui à disposição para qualquer debate, qualquer enfrentamento sobre o tema. Um beijo a todos, um abraço, uma alegria estar com vocês aqui nessa tarde. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Sempre brilhante, doutor Milton Jordão. Muito bem. Passarei agora a palavra para o meu querido Rafael Pitombo, que abordará sobre o tema Relação de Clubes com Terceiros. Ele é presidente da OAB Subseção Feira de Santana, advogado, auditor do Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia e especialista em Direito Desportivo. Rafael, a palavra. Muito boa noite a todos. É noite já, Já passamos das 6 horas. É uma alegria muito grande estar participando mais uma vez, por mais um ano dessa conferência estadual, dividir aqui esse painel com grandes nomes do direito desportivo. Queria aqui parabenizar ao presidente, doutor Fabrício de Castro, pelo convite, pela lembrança do nosso nome aí, estar participando. Agradecer a doutor Hermes, esse grande amigo aí, entusiasta da Jovem Advocacia, Eu costumo brincar com ele que ele será um eterno jovem advogado, dada a sua relação com a Jovem Advocacia. A Sarinha, que vem substituindo o Hermes aí na presidência do CCJA, da Comissão dos Jovens da Bahia, com maestria, e pelo 2º ano vem fazendo de forma brilhante esse evento. Só tem uma ressalva a fazer, que fizeram uma crueldade comigo, que é falar depois de Milton Jordão, É algo que nos traz uma responsabilidade muito grande, porque Milton, sem nenhuma... falando com toda tranquilidade, é uma das nossas referências no direito desportivo, um advogado que já milita há anos, é um colega que realmente nos inspira a continuar estudando esse tema, a continuar trabalhando nessa área, e com quem eu tenho a felicidade de hoje ser parceiro, dividir essas dúvidas, participar de congresso junto.
Então, para mim, é uma honra e uma grande responsabilidade falar depois dele, né? E, mais uma vez, parabenizar a organização do evento pela felicidade da escolha dos temas, né? Porque o direito desportivo é um ramo do direito que nós não podemos chamar de novo, né? Porque ele já decorre, a legislação desportiva já decorre de muito tempo, mas é um ramo desportivo que é um ramo do direito, né? Que vem ganhando ao passar dos anos um destaque muito grande, tem conseguido cada vez mais colegas, né, adeptos a essa matéria, e hoje a gente tem aqui a oportunidade de tratar de temas bastante práticos, né, e aquelas pessoas que acompanham o esporte, especialmente o futebol, elas vão ver aqui nas nossas palestras algo que está bem próximo aí dessa relação. E já adentrando ao tema, né, a mim coube falar da relação dos clubes, né, com terceiros, né, e especificamente a gente vai tratar aqui de forma bem sucinta da relação dos clubes com os investidores, né, terceiros investidores, até porque um clube ele possui relações com diversos terceiros, né, não só com os investidores, mas vamos nos ater aí a falar sobre essa situação dos clubes. Para a gente iniciar, preciso começar dizendo, né, que antes do ano de 2015 era absolutamente possível um clube estabelecer relação com terceiros, seja ele uma pessoa física, seja ele uma empresa ou grupo de investidores, possibilitando que esses terceiros adquirissem, né, em troca ali de algum tipo de incentivo financeiro, percentuais de direitos econômicos na venda de atletas, na venda futura de atletas, né? Para ilustrar um exemplo, né? Nosso principal atleta do futebol hoje, que é o Neymar, é um case bastante interessante em relação a esse caso, porque Neymar, antes de jogar no Barcelona, quando jogava no Santos, o Santos apenas conseguiu manter Neymar aqui jogando, né, recebendo um salário de cerca de R$1 milhão, que era algo impensável para a época, por conta justamente desse investimento de terceiros externos ao futebol, que adquiriram ali percentual numa venda futura do jogador e injetavam dinheiro no clube para que o clube pudesse estar ali bancando esse salário, né, esse salário vultuoso. E para a gente contextualizar para os colegas, é preciso a gente fazer um recorte histórico, voltar um pouquinho aí ao ano de 2005, né, por conta da ocorrência de um caso emblemático no meio do futebol em relacionado à presença de terceiros, né, terceiros investidores no futebol, que foi o caso dos atletas Mascherano e Carlitos Tevez, que hoje já são veteranos, né, estão aí à beira de encerrar a carreira, mas naquela época eram atletas jovens e promissores, né, argentinos promissores. Então, um jogava no Boca Juniors, outro jogava no River Plate, e eram atletas que já estavam na seleção e tinham expectativa de negociação com grandes clubes do futebol internacional. E esses atletas, eles tiveram seus direitos econômicos adquiridos junto aos clubes dele por uma grande empresa, que é a MSI, que veio patrocinar o Corinthians na época, e a MSI, detendo os direitos econômicos daqueles atletas, trouxe esses atletas para jogar no Corinthians, algo que era impensável naquela época, tendo em vista que eram atletas de grande potencial e de grande valor econômico no mercado. Então, esses atletas chegaram aqui para jogar no Corinthians, jogaram a temporada, o Corinthians, inclusive, foi campeão, e logo depois, esses atletas foram transferidos, apesar de terem proposta de grandes clubes da Europa, eles foram transferidos para um clube de pequeno, médio porte da Inglaterra, que foi o West Ham. Então, com essa situação, a FIFA e os colegas aqui que me ladeiam aqui sabem que é uma entidade bastante protecionista com o futebol, né, com a sua atividade, protecionista principalmente em relação à interferência de terceiros alheios ao futebol e também da própria interferência estatal. A FIFA se preocupou com essa situação, porque além esse conglomerado de empresas, né, de investidores estarem controlando a parte econômica desses atletas, estavam por interferir na questão desportiva, né, na parte desportiva dos atletas, de modo que
as empresas, mais do que os próprios clubes, estariam ali direcionando qual seria o futuro desportivo desses atletas, e isso preocupou muito a FIFA. Então, naquele momento, a FIFA promoveu uma alteração no seu regulamento, né, que foi o artigo 18 bis, que trouxe, né, uma proibição de influência de terceiros na questão desportiva dos atletas, né? Não foi uma proibição total. A gente tem uma sigla em inglês, né, third party influence, né, que é a influência de terceiros, né, nessas operações, de modo que eles não poderiam interferir na questão desportiva. Foi uma norma que foi implementada, mas não teve muito êxito, né, porque o descumprimento foi recorrente, o que motivou a FIFA no ano de 2014, com vigência para 2015, de proibir o chamado TPO, que é o Third Party Ownership, né, que é a interferência de terceiros, e nesse caso, de terceiros nos direitos econômicos dos atletas. Então, a partir desse momento, houve uma proibição total de que qualquer terceiro que não fosse clube tivesse direito a percentuais de direitos econômicos de atletas. E a gente pode enxergar nessa norma pontos positivos e pontos negativos. Positivos do ponto de vista que os clubes, né, que são os principais formadores, né, que acompanharam os atletas ali desde a base, por muitas vezes e por necessidade de se manter e necessidade do capital, acabavam fatiando esses atletas por diversos terceiros e muitas vezes ficavam sem até ter qualquer percentual. O clube ficava ali refém daquele terceiro que adquiria um percentual maior em relação aos clubes e acabavam mandando mesmo na carreira do atleta. Por outro lado, os mercados economicamente menos favorecidos, que é o caso do nosso mercado sul-americano, sofreram bastante com essa proibição do TPO, né? Como eu falei anteriormente, o Santos só conseguiu manter Neymar naquela época por conta do investimento de terceiros. E isso aí, para os clubes de menor potencial econômico, eles acabaram por perder esse tipo de receita, né? Porque os investidores não poderiam mais adquirir esse percentual dos atletas e acabou, mais uma vez, enfraquecendo o nosso mercado em relação ao mercado europeu. Há quem diga, inclusive, que isso aí decorre de um grande lobby aí da UEFA, né, que é a Federação Europeia, justamente para facilitar a contratação dos atletas dos mercados inferiores por valores mais baixos, né, ter a possibilidade de tirar esses atletas dos clubes com maior facilidade, sem tanta resistência, ou seja, aqueles clubes não teriam, até hoje não têm um potencial, salvo raras exceções, um potencial de competir com os grandes clubes europeus. Então, no ano de 2009, a gente teve uma pequena mudança, e aí eu já me recordo que eu estava na minha aula de pós-graduação em Direito Desportivo em Minas Gerais, e estava até de forma presencial, assistindo a aula de um amigo, Felipe Mourão, e na segunda-feira ele estava falando justamente da proibição do TPO. E de segunda para terça-feira, quando que a gente ia ter a terceira aula, a FIFA modificou seu regulamento, permitindo que o próprio atleta pudesse também ter participação no seu próprio direito econômico. A FIFA passou a entender, e de forma correta, que o atleta não é um terceiro. Na verdade, além de não ser terceiro, o atleta é o personagem principal dessa relação, né? Se ele, atleta, não pode ter percentual no próprio direito econômico que se refere a ele mesmo, né? Que aí eu pergunto, quem mais poderia, né? Então, a gente entende que foi uma decisão acertada. Alguns acham que foi um indício, né, de retorno aí, de possibilidade desse tipo de investimento. A gente entende que foi um avanço e hoje, efetivamente, temos esse cenário. Apenas clubes e atletas são capazes de adquirir, de ser titulares de direitos econômicos em uma futura transferência desses atletas. Com o advento da pandemia, né, esse assunto aí voltou a ser discutido, porque se a situação dos clubes, especialmente aqui no mercado sul-americano,
já era ruim, né? Com a pandemia, essa situação se agravou ainda mais, por conta que os clubes perderam patrocinadores, ficaram sem torcida no estádio, ou seja, perderam receita de bilheteria. Então, a situação que já era ruim ficou ainda pior. E aí começou-se a se discutir realmente a possibilidade de retorno do TPO como um paliativo, né, como um socorro a esses clubes desses mercados inferiores, né? Contudo, se propõe um retorno de um TPO regulado, de um TPO com diretrizes e características ali específicas, né? Posso citar algumas, de limitação de percentual, deixar que o clube sempre tenha um percentual maior para que ele não perca o controle da situação, excluir dessa possibilidade de fatiamento de direitos econômicos de menores, né? Inclusive, tive a felicidade de escrever um artigo sobre esse tema para o nosso Instituto Brasileiro de Direito Esportivo e fiz uma live com o colega Leonardo Máximo, onde a gente vinha discutindo, inclusive, que a FIFA promete no futuro criar uma câmara de compensação, onde todas as transações do futebol passarão por essa câmara, né? Seja pagamento de mecanismo, o pagamento efetivamente das contratações, e foi uma sugestão que eu dei ao Léo, né? Eu falei com o Léo naquela oportunidade de que esse próprio mecanismo de TPO de forma regulada, um TPO saudável, passasse por dentro dessa câmara também, porque seria uma forma da FIFA estar regulando, né, o pagamento e a forma com que essas empresas estariam atuando e recebendo esses valores, né? Inclusive com possibilidade de auditar, né, essas empresas, né, de se fazer um cadastro dessas empresas que estariam adquirindo esses direitos econômicos de atletas. Eu, agora partindo para uma opinião pessoal, né, eu me filio à corrente aí de possibilidade de retorno desse TPO, obviamente um TPO, não aquele TPO predatório, né, mas um TPO saudável, né, que possa ali possibilitar a oxigenação financeira desses clubes menores, né, possa fazer frente, para que a gente possa fazer frente aos grandes clubes europeus, até porque, e aí Otávio, Juliana, Milton, que militam com clubes, Milton especialmente, que advoga aí também tanto para clubes grandes quanto para clubes menores, a gente vê muitas vezes o investidor e o próprio dirigente nos perguntar, mas doutor, o cara está querendo investir o dinheiro, vai ser bom para o clube, a gente vai movimentar novamente o nosso clube, a nossa torcida, e por que eu não posso ceder esse valor ou esse percentual desse atleta aqui para que a gente possa realizar essa operação e oxigenar nosso clube? Então, assim, é uma pergunta que muitos que têm o interesse em fazer essas operações se perguntam, e mais um motivo para eu me filiar à corrente de retorno é que o TPO ele nunca deixou de existir, né? A gente sabe, né, que isso diminuiu, mas o TPO, seja nos clubes pequenos, acontece ainda todos os dias, né? E nos clubes grandes, de igual forma, acontece. Cito um exemplo recente do atleta Arrascaeta, que estava no Cruzeiro. Quando ele foi transferido pelo Flamengo, ele tinha 25% dos direitos econômicos dele cedidos aos supermercados BH, e quando o Flamengo foi pagar ao Cruzeiro os direitos econômicos, né, a cláusula indenizatória desportiva, na justiça, o próprio supermercados BH conseguiu que o Flamengo pagasse diretamente a ele. E aí é um detalhe importante para explicar para os colegas, como isso decorre de normas administrativas da FIFA e acolhidas pela CBF. As pessoas, né, envolvidas que podem ser punidas pela realização do TPO são os clubes e os próprios atletas que cedem esses percentuais. Aquele terceiro de boa-fé que firma um contrato de cessão de direitos econômicos com o clube, ele vai para a justiça comum e vai ter o direito de receber, como o supermercado BH teve o seu direito efetivado, porque aquela empresa, no caso os supermercados BH, ela não está submetida à jurisdição nem da CBF e muito menos da FIFA. E aí recordo que o professor Luciano Brustolini
nosso professor na pós-graduação falou, se algum clube quiser fazer um TPO com você, faça e faça logo, porque você não tem nenhuma punição e se efetivamente aquela transação futura acontecer, você vai efetivamente estar recebendo aqueles valores e está obtendo êxito nessa demanda. Então, o meu posicionamento em relação é de que pode se fazer o TPO dessa forma. Acredito que ainda não tenha sido feito por conta da experiência ruim que a gente teve no passado, né? Atletas, inclusive, com mais de 100% dos seus direitos econômicos fatiados, né? Então, imagine na hora de receber isso, né? O atleta tinha mais a pagar do que o próprio percentual mesmo que ele tinha. Então, essa experiência, principalmente para a FIFPRO, que é a Federação dos Atletas de Futebol, a Federação Internacional dos Atletas, né? Como se fosse um sindicato. E eu fiz essa pergunta à representante da FIFPRO num evento que participei, e ela foi assim, inclusive até se irritou com a pergunta, dizendo que o TPO nunca foi solução para nada. Eu questionei se na pandemia não podíamos relativizar essa questão. É um pensamento ainda que eles têm, uma resistência que eles têm, mas eu acredito, né, que esses mercados economicamente, esses mercados menores, economicamente menos favorecidos, se unindo em bloco, né, pode ser que a gente tenha essa proibição aí relativizada, né, e o TPO volte aí de uma forma regulada e saudável, né, que possa contribuir com os clubes. Em linhas gerais, né, a gente poderia, Milton sabe disso, que a gente conversa bastante sobre esses assuntos, a gente poderia passar um bom tempo aqui falando mais sobre esses casos, citando mais exemplos práticos, mas em linhas gerais, essa aí é a minha contribuição, fica aí o meu abraço e mais uma vez meu agradecimento à organização do evento, né? E agora vamos ter a honra de ver a palestra de Júlia, amigo de Otávio, e sem dúvida aí vão abrilhantar mais ainda esse painel e vão fechar aí com chave de ouro. Milena, mais uma vez, parabenizar você pela mediação, né? Pelo segundo ano consecutivo estamos aqui juntos e espero que ano que vem, fé em Deus, de forma presencial, a gente possa, além de estar juntos aqui virtualmente, estar se abraçando e celebrando esse momento aí de divisão e difusão de conhecimento. Muito obrigado a todos e boa noite. Meu amigo, vá firme na direção da sua meta, porque o pensamento cria, o desejo atrai e a fé realiza. Excelentes colocações, Dr. Rafael Piton. Agora, o nosso querido Otávio Freire, que falará sobre o tema contrato de trabalho. Ele é advogado e professor, vice-presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB Bahia e ex-gerente jurídico do Esporte Clube Vitória. Por favor, doutor Otávio, com a palavra. Doutora Milena, é um prazer me conhecendo e, em seu nome, eu homenageio aos meus queridos colegas. Responsabilidade, eu até pensei que ia falar depois de doutora Juliana, então já pelo menos já me salvei dessa, de não ser atropelado de vez, porque depois de Milton também é difícil, né? Rafael foi brilhante, concordo, também sou a favor da volta do TPO, Rafael, aí isso aí é um ponto para a gente depois começar a conversar também, debater, faço questão, porque isso precisa ser regulado, mas... E agradeço a Fabrício Castro e a doutor Hermes também, Larião, pelo convite, Fabiano Vasconcelos, que foi, na verdade, quem me indicou para vir para essa mesa. E nós vamos aqui começar um diálogo sobre contrato especial de trabalho desportivo, que é sempre matéria de grande debate, de grande discussão. Recentemente tivemos um livro muito bem escrito, muito bem feito, do nosso querido amigo Cristiano Possídio, certo, doutor Milton? Que fala exatamente sobre esta matéria, é muito bom para tratar desse assunto especificamente. E esse trabalho é o seguinte, é um contrato atípico, como todo mundo vê, ele é um contrato especial, apesar de ser um contrato de trabalho, normal, mas ele é um contrato de trabalho atípico, por isso o nome contrato especial de trabalho desportivo. Por quê? Porque ele, primeiro,
ele é firmado entre sempre um atleta e uma entidade desportiva, um ente desportivo. Necessariamente tem que ser assim. Segunda coisa, outra peculiaridade, ele tem a característica de ser sempre determinado. Ele não tem a forma de contrato de trabalho indeterminada como você tem um contrato de trabalho normal. Então, ele é um contrato de trabalho que vai limitado pela Lei Pelé de 3 meses, que é o mínimo, a 5 anos. Depois disso, tem que ser negociado um novo contrato. E a sua própria modalidade de rescisória, no caso de uma rescisão do contrato de trabalho, ela também tende a ser diferenciada. Por quê? Porque o contrato de trabalho na área de direito desportivo, para você rescindir, além das parcelas rescisórias normais de um contrato CLT, ele tem uma cláusula chamada cláusula indenizatória, muito discutida, muito questionada. Os clubes, inclusive, na questão agora da pandemia, tiveram uma flexibilização dessas cláusulas, mas ele é devido ao atleta que tem seu contrato interrompido sem justa causa, o pagamento, um pagamento de indenização do restante do tempo do seu contrato de trabalho. No caso, integral, e não como você tem no contrato de trabalho normal e por prazo determinado de 50% do valor restante. No caso do trabalhador desportivo, do atleta, ele tem o direito ao pagamento integral do restante dos salários. Além de uma multa rescisória que normalmente pode ser também pactuada na negociação. Há outras peculiaridades desse contrato de trabalho, é exatamente a possibilidade do atleta, nesse caso, em caso de transferência, o clube aí, é o oposto, o clube tem direito a uma parcela de indenizatória. Ele pode criar uma multa para a transferência. O pessoal chama de pagar a multa para ele poder sair do clube. É muito comum, você ouve aí nos jornais, na mídia, só quer transferir, é só pagar a multa rescisória do contrato. No caso de transferências nacionais, ela tem um limite de 2.000 vezes o valor do salário dele, da remuneração que ele recebe. No caso de transferências internacionais, não há limitação, não há valor limite, não há teto. Então, esse caso do trabalho desportivo específico, você tem aí vendo que existem diferenças, claramente, do contrato de trabalho seletista normal de um trabalhador comum. Além disso, os atletas, eles possuem, por conta da sua característica de participação de eventos, existem outros dois direitos que são não necessariamente de natureza trabalhista, mas muitas vezes eles incorporam a relação de trabalho, incorporam ao salário. A doutora Juliana vai tratar sobre os demais contratos, mas, assim, apesar da duplicidade da natureza, os contratos que eu falo são o direito de arena e o direito de imagem. Direito de arena seria um percentual por conta da transmissão, utilização, exploração, negociação, exposição da imagem do atleta no evento desportivo. E aí ele pode ser acertado através de convenção coletiva, de sítio coletivo, 5%, até o limite de 5% do valor da renda praticada, renda auferida no evento. Por outro lado, você tem o direito de imagem, que esse é de negociação direta com o atleta clube, onde o atleta cede a imagem dele ao clube para a sua exploração dentro das suas atividades como profissional integrante do clube naquele momento. Qual é a vírgula aí? Aí eu vou dizer uma coisa que, assim, muita gente, às vezes, as pessoas se chateiam, mas eu vi isso muito. Tem sido utilizado muito, e o seu trabalho tem batido nisso, porque termina reconhecendo como salário, porque os clubes passam a negociar a sua remuneração
colocando a imagem efetivamente como uma parte, porque essa parte da imagem ele não recolhe encargos trabalhistas e também não, para o atleta, ele também prefere, porque a carga tributária de incidência de imposto de renda, por exemplo, é menor, porque o contrato, eles terminam criando uma empresa que administra a própria imagem e aí recebe por isso para poder ter uma incidência tributária de um contrato de prestação de serviço, um contrato de cessão de imagem, um contrato de cessão de direitos, que o incidência de tributo não é os 27,5% de um contrato de renda salarial. Então, é uma bula, e aí o que acontece? Normalmente, quando isso vai para o Justiça do Trabalho, os juízes têm reconhecido a incorporação disso como salário, e aí para reflexo de todas as regras. A imagem, ela tem, pela legislação brasileira, o limite de ser 40%, até 40% do valor da remuneração seletista. E aí você já entende como é que fica a jogada. 60% vai dentro da CLT, 40% vai pelo contrato de imagem. Hoje uma discussão, inclusive, muito grande com relação a isso também, por conta justamente de você ter imagem, direito de arena, e você tem uma discussão, e acho que é o que está na crista da onda do debate entre clubes e as entidades de representação dos atletas. É a questão do pagamento de horas extras. O contrato é atípico, já falei. E a jornada de trabalho de um atleta, ela também é atípica. Eu vou citar o caso do atleta que eu conheço mais de perto, que seria o atleta de futebol profissional. Você tem jogos à noite, até por conta, inclusive, da tradição cultural do brasileiro, jogos domingo à tarde, até ver a história do domingo à tarde sem Fonte Nova, não existe. Jogos no sábado, então, e a partir daí você teria, se nós fôssemos transportar na relação da jornada de trabalho de um trabalhador comum, você tem aí tanto a discussão sobre horas extras, porque estariam em horas além das 44 horas da jornada trabalhada, porque ele, durante o período, o atleta não fica deitado em casa dormindo, ele está treinando no clube, ele tem um período de treinamento, e ele está cumprindo essa jornada. Então, seria você fizer acúmulo disso, e as horas, no caso do domingo ou no sábado à tarde, poderiam ser consideradas como dobradas, se for atender a legislação seletista. Por outro lado, ele também, essa parte da jornada, aí eu vou fazer o contraponto com o advogado do clube, vamos dizer assim. Ele tem as suas folgas e seus momentos que ele não está efetivamente no clube, ele não está, que é um problema já de recuperação dele. E os jogos, eles têm características diferentes. Se você analisar a parte específica da jornada no jogo, ela é pontual, ainda que aconteça durante todo o ano, mas ela é pontual dentro desses períodos em que acontecem as partidas. Além disso, outra discussão que está também no debate da justiça, e discussão e muito grande a pressão para que se haja o reconhecimento, seria o de adicional noturno. Eu, particularmente, acho que se fizer isso, vai ser um problema muito sério para os clubes, que já não têm dificuldades muito grandes financeiras, à exceção de muitos poucos. Porque jogo é à noite. Muitos jogos são à noite. Principalmente os jogos durante a semana. E aí você passa. É bem verdade que esses jogos muito tardes, para atender interesses da televisão, eles são terríveis para todos, inclusive para o espectador. Mas é um fato que, se você considerar que você vai pagar adicional noturno para um jogo num período a partir das 22 horas, que seria o caso, você vai ter um impacto muito grande dentro das rendas dos clubes e vai criar empecilho para a realização das partidas. Bem,
você tem o contrato de trabalho desportivo, ele é bem peculiar, ele é interessante, eu diria. Eu gostei muito, quando eu comecei a trabalhar com isso, de ver essa parte da relação do contrato com o atleta, inclusive, tanto porque as obrigações do atleta como as obrigações dos clubes, elas são bem mais expressas, bem mais diretas, com tratamento, fisiologia, fisioterapia, todas as responsabilidades que tem com o atleta. E nisso vai tudo ali descrito, além de auxílio moradia. Então, todas essas parcelas que estão definidas dentro desse contrato de trabalho. Para mim, eu encerro aqui já a explanação, passo a bola para a doutora Juliana, que vai falar sobre os demais contratos da relação, e agradeço a participação. Uma honra estar aqui na presença desses nobres colegas e tem mais estrada do que eu no direito desportivo, mas com quem eu tenho aprendido bastante lá na comissão. Então, agradeço a Milena e você, e em nome de todos. Muito obrigado. Pronto, meu querido Otávio, doutor Otávio Freire. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Parabéns, doutor. E agora, nada mais, nada menos, para fechar com chave de ouro, a nossa querida doutora Juliana Camões, que falará sobre o tema modalidades de contrato no direito desportivo. Ela é advogada, presidente da Comissão de Esporte da OAB Bahia, membro da Comissão Jovem da Academia Nacional de Direito Desportivo, assessora no Pleno STJD do Futebol e defensora da ativa TJD de antidopagem. Por favor, doutora Juliana Camões, com a palavra. Boa noite, minha gente. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo bem com vocês? Espero que sim, já está aqui. Eu quero cumprimentar os presentes nesse painel, na pessoa da mediadora, a doutora Milena Brito. Quero também agradecer ao convite para participar do 2º Congresso Online da Jovem Advocacia Baiana, que está começando hoje e promete muito conteúdo bacana, né? Muita emoção, como já teve aí na abertura. E esse agradecimento eu faço a toda a OAB, em nome do presidente, doutor Fabrício, e da presidenta do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, doutora Sara Barros, né, que eu declaro aqui que tenho todo o carinho e admiração por ambos. O doutor Otávio falou aí, mas eu confesso que depois de todo mundo falar dessas feras todas se pronunciando aqui, eu fico com a grande responsabilidade, né, para fechar o painel. Isso me deixa realmente muito feliz, porque poder compartilhar com vocês esse espaço, pessoas tão competentes, é realmente uma honra muito grande para mim, né? Bom, gente, eu vou aqui falar um pouquinho de maneira breve, porque a gente não tem muito tempo, e são muitas as modalidades de contrato, não vou conseguir abranger todas, sobre a existência de alguns tipos de contrato no direito desportivo, né? Como já exposto aqui do doutor Otávio, certamente o mais conhecido de vocês é o contrato de trabalho mesmo, que por já ter sido objeto de debate, eu não vou me prolongar muito, não vou tratar aqui desses detalhes. Então, eu vou também, como o doutor Otávio já falou um pouco, começar falando sobre o contrato de cessão de uso de imagem do atleta. Falar um pouco da ligação constitucional que existe, né, porque a imagem se vincula absolutamente aos direitos da personalidade e diz respeito à reprodução, ela pode ser tanto parcial quanto total da figura humana. E por ela necessita de uma tutela jurídica e possui, diferentemente da honra, por exemplo, um conteúdo patrimonial, o que possibilita absolutamente sua exploração econômica. Então, daí vocês já podem tirar, apesar de ter essa conexão com os direitos da personalidade, não se comunica igual aos demais. Um direito de personalidade que possibilita a exploração econômica. E o embasamento jurídico normativo para o uso da imagem do atleta para fins comerciais, ele se encontra no caput
do artigo 87A da Lei 9615, que é a Lei Pelé, introduzida pela 12395, que diz o seguinte: o direito ao uso da imagem do atleta pode ser por ele cedido ou explorado mediante ajuste contratual de natureza civil e com fixação de direitos, deveres e condições inconfundíveis com o contrato especial de trabalho desportivo. Portanto, minha gente, é cabível ao atleta profissional ceder o uso da sua imagem através de um contrato próprio. Esse contrato próprio, ele vai especificar absolutamente todas as nuances relacionadas a essa exploração da imagem, né? Então, a gente vai poder colocar num contrato deste tipo o período de vigência contratual, claro, lógico que tem que ter, a abrangência territorial do contrato, da utilização, da exploração dessa imagem, a forma como a imagem vai ser utilizada nas campanhas publicitárias do clube, vamos lá, a própria atuação do marketing do clube também precisa estar no contrato também especificada como é que vai ser, dentre outros diversos aspectos que vão constar. Como o doutor Otávio também já explicitou antes, a remuneração devida ao atleta não vai poder ultrapassar os 40% da remuneração total, ou seja, é restrita a 40% disso aí. E há uma grande controvérsia, gente. Não é uma coisa muito pacífica, aliás, nem um pouco pacífica. Há uma grande controvérsia quanto a essa limitação estabelecida por uma parte concorda com a razão da possibilidade de fraude, como o doutor Otávio posicionou aí, com relação às questões trabalhistas, às questões tributárias, e outras entendem que, por serem contratos totalmente distintos, não poderia existir essa limitação, certo? Como eu sei que me sobrou um tempinho aqui, que não foram utilizados os tempos de todo mundo, e a gente ainda tem um pouquinho, eu vou aqui tentar fazer um debatezinho, eu vou pedir a opinião de alguns de vocês com relação a essa matéria. Então, vou começar por Milton, para entender, Milton, seu posicionamento com relação aos 40% e a natureza jurídica do contrato de cessão de imagem. Qual a sua opinião sobre isso? Ô, Ju, apenas de complemento, né? Até abordou de forma muito bacana. A mim parece que foi uma forma justa, diria, que a Justiça do Trabalho encontra, né, na verdade, que a legislação estabelece, né, e que depois foi acolhida pela própria jurisprudência do TST, em dar uma equiparação, dar um equilíbrio, né, porque havia uma dissonância através da possibilidade dos dois contratos em se jogar 90%, 80% na imagem, e porque tem natureza civil, segundo a Lei 9.615, a Lei Pelé, né, que se deu essa natureza civil, de contrato civil, em detrimento do contrato trabalhista, em que tem uma natureza, até inclusive para fins de cobrança, né, que tem natureza alimentar na execução, diga-se de passagem, se jogou uma carga menor. Para mim, eu acho que é extremamente adequado, me parece que é muito equilibrado essa possibilidade da gente lançar 40% no âmbito da imagem. Diga-se de passagem, alguns clubes, aí eu faço só um porém, Juliana, porque tem muitos clubes que usam isso como uma hipótese de diminuição dos custos dos encargos sociais e de outras naturezas, fruto do contrato de trabalho, porque outros clubes, no entanto, usam mesmo e exploram a imagem dos atletas. E aqui eu cito o clube que eu advogo, que não é novidade para ninguém, que é o Esporte Clube Bahia, em que ele tem sim uma exploração muito da imagem dos seus atletas, nos produtos, nas campanhas, e é isso que é o objetivo, e esse foi o intento legislador com a possibilidade dessa divisão entre 60% por contrato de trabalho e 40% por contrato de imagem. Seria essa minha simplória contribuição, queridíssima amiga. Pois é, muito obrigada. Como a gente tem esse tempinho, eu acho que sempre é importante a gente ter um debate, né? Eu concordo com o seu posicionamento.
Mas, enfim, também já citado aí por doutor Otávio, o direito de arena, né, que é importante a gente esclarecer no início logo que se difere bastante da seção de imagem, que é de pessoa física, e o segundo é de terceiro, explorar economicamente a sua imagem. Pronto, aqui, é que eu estava pegando essa anotação que me perdi. O direito de arena, minha gente, ele tem como titular, como o doutor Otávio já posicionou, a entidade esportiva, no caso o clube, né, que vai fazer jus ao percentual do montante que é recebido pela exposição coletiva de uma partida de futebol, por exemplo, em razão de ter participado do evento. E todos os jogadores envolvidos, inclusive os jogadores reservas, são uma pergunta recorrente, têm direito a esse valor, que deve ser dividido igualmente entre todos. Então, o Otávio também já posicionou aqui que o valor referência dessa receita gerada para a transmissão é de 5%, que vai ser negociado diretamente entre as emissoras e os clubes, né? Então, estou falando também rapidinho, porque o doutor Otávio já mencionou sobre isso, e também quero pedir a ele uma opinião, doutor Otávio, com relação à MP 984, sobre o que é que ela propôs, o que é que o senhor entendeu sobre isso, como compreendeu a época. Bem, a MP, ela veio para dar uma folga, eu entendo que vai dar uma folga aos clubes, porque com a pandemia, você tem uma série de problemas que foram causados por você ter as arenas fechadas. Você passou a ter jogos sem público. Então, não é possível você ter a possibilidade de você ter direito de arena, por exemplo. Como é que você paga direito de arena se você não tem bilheteria? Os clubes passaram a ter renda bem difícil, tem um decréscimo muito grande para poder cumprir com suas obrigações. Então, a flexibilização do pagamento disso, inclusive das cláusulas indenizatórias, eu até cheguei a citar das cláusulas indenizatórias e tal, para poder efetivamente um fôlego para os clubes. Entendeu? Eu entendi dessa forma. É óbvio que isso é um problema sério também de ataque aos direitos trabalhistas dos atletas. No caso, assim, mas era uma relação, é uma situação, nós estamos numa situação de emergência, situação de calamidade. Então, e no período específico era calamidade mesmo, não havia sequer partidas, então, estavam suspensas. Você não teria direito como você vender uma partida, às vezes você tem, eu vou citar em casos, contratos do marketing, quem é a gente que pega muito, muitas vezes você tem marketings pontuais, você consegue captar, vender o espaço, tal, para você, por uma, duas ou até poucas partidas. Embora você não tenha um patrocinador, além do patrocinador fixo, você consegue pequenos patrocinadores para exposição por jogos. Você não teria isso, o jogo está fechado, você não tem isso. Então, as possibilidades de auferir dos clubes estavam impedidas. Ju, quer fazer suas considerações finais? Era isso? Não, tem mais um contratinho aqui para falar que eu acho bem interessante. Eu gosto muito desse contrato, que é o contrato de formação de atleta. Muita gente tem dúvida, não sabe, não conhece sobre sua existência, né? Que tem o objetivo de proteger os clubes que investem na formação de atletas para que possam ter um retorno sobre os investimentos esportivos e financeiros também. E proteger também os próprios atletas da formação, né? E o artigo 29, parágrafo 2º da Lei Pelé indica quais são as entidades de práticas esportivas consideradas como formadoras de atleta, que ficam autorizadas a assinar o primeiro contrato especial de trabalho esportivo com seus atletas cujo prazo não pode ser superior a 5 anos. E eu ressalto aqui, gente, que a FIFA não reconhece esses contratos celebrados por prazo superior a 3 anos para atletas menores de 18 anos, certo? Existem alguns requisitos que são exigidos pela legislação para o gozo dos direitos sobre autorizações decorrentes né, desse contrato. Por exemplo, o clube ele deve oferecer a formação gratuitamente de programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional,
sempre comprovando que o atleta está inscrito por ele na respectiva entidade regional de administração do desporto há pelo menos 1 ano, e que o atleta também, de formação, está inscrito em competições oficiais. O clube também deve comprovar a participação anual em competições organizadas por entidades de administração desportiva em pelo menos 2 categorias da respectiva modalidade e cuidar para que os períodos de seleção não coincidam com os horários escolares. Além de todas essas exigências que são feitas, o clube também deve garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, além da alimentação, transporte, convivência familiar, alojamento, instalações esportivas adequadas. Então, é uma série de coisas que a gente sabe, inclusive, que alguns clubes não cumprem, até por não ter condição financeira de cumprir ou simplesmente porque não cumprem mesmo, né? E a cada transferência internacional, isso é interessante dizer, a cada transferência internacional de um jogador, o clube formador do atleta tem direito a 5% dos valores envolvidos. Esse valor vai ser dividido, repartido entre o jogador, entre os clubes que o jogador passou desde que ele tinha 12 a 23 anos. Né? E vou falar agora um pouquinho sobre os contratos de patrocínio, porque a gente tem que ser rápida, né, para falar aqui, que são os contratos de patrocínio, são negócios jurídicos bilaterais, que é um acordo entre a vantagem das partes, pode ser, na verdade, mais de 2 partes podem negociar com relação ao patrocínio, e o patrocinador tem o direito de explorar publicitariamente a atividade através dos meios públicos do patrocinado. Quais são as vantagens, Juliana, do contrato de patrocínio? Os riscos são muito poucos, os custos são menores, né, e tem uma grande margem de êxito, porque a gente sabe que esporte comunica muito, que os atletas têm qualidade grande de venda, eles são articulados, são simpáticos, têm empatia do público e, principalmente, está sempre em evidência, sobretudo os atletas de futebol, né? Então, quem vai patrocinar, fazer um patrocínio com um atleta, com o clube que seja, quando associa essa sua marca, ele vai buscar uma identidade afetiva das pessoas. Por exemplo, crianças têm grande afinidade com o jogador de futebol. A pessoa que está ali vai buscar a marca do jogador de futebol, que ele é fã do clube ou do próprio atleta, ele vai buscar porque ele vai ter aquela conexão afetiva com o jogador, com o atleta, né? Aquela questão de ídolo mesmo. Então, vai usar o produto, vai dar uma atenção, vai ter a preferência. E, pelo outro lado, o atleta, quando associa, declara que os mesmos valores daquela marca. Acaba tendo um carinho para aquilo, né? A gente pode, ressaltar também a necessidade de que o atleta cumpra com o dever moral dele, de se manter íntegro para fazer parte, porque isso pode realmente ser uma cláusula de rescisão contratual com do contrato de patrocínio, né? A gente sabe daquela cláusula moral. Se descumprir, se for alheio à conduta que a marca guarda, que pratica, então isso é um caso também de possibilidade de rescisão, tá certo? Eu falei rapidinho porque a gente não tem muito tempo, eu não sei quanto tempo ainda tem, mas eu trouxe aqui alguns exemplos dos principais contratos utilizados. A gente tem vários outros, enfim, mas são esses os que mais me questionam. Tanto o tempo é muito curto e a gente não consegue tratar sobre tudo. Eu poderia ficar aqui falando o resto da noite com todo mundo, ficar fazendo várias perguntas, aproveitando aqui o conhecimento técnico desse pessoal, desse painel, todo mundo de extrema competência, que eu fico muito feliz em dividir esse espaço. E eu vou finalizar minha participação agradecendo mais uma vez a oportunidade de estar nesse evento tão grandioso. Parabéns a toda a organização, obrigada, doutora Milena, doutor Milton, doutor Rafael, doutor Otávio, aqui pelo nosso pequeno debate. Um forte abraço a toda a direção da OAB também, gente, na pessoa do doutor Fabrício, especialmente a AB Jovem, na pessoa da doutora Sara Marques. Obrigada, um forte abraço. Doutora Juliana, a vida é cheia de desafios, mas você é capaz de superar qualquer obstáculo. Acredite na sua força interior. Foi um sucesso. E não posso também deixar, de agradecer imensamente ao convite
da minha presidente, Sara Barros, mandar também um grande abraço a todos os conselheiros, né, da Jovem Advocacia, e agradecendo também a toda a diretoria da OAB, na pessoa do nosso presidente, Fabrício de Castro, e em especial mandar um abraço para o pai de Antônio, meu querido amigo e tesoureiro, Hermes Hilarião, que eu tenho muito apreço. Então, obrigado a todos e a todas, e dou por encerrado aqui o 5º painel. Boa noite.